Kefa confessou. Vê que o Corão veio para contradizer a Brit Hadashah, o Novo Testamento, porque o Corão disse que Allah não tem filho, e o que Kefa, que se chama de Pedro, está a falar aqui, a confessar em Mateus, mas na verdade é Matitiel o nome, em hebraico 16, tu és o Mashiach, não é Cristo, Cristo é grego, não é Jesus, Jesus é latim, romano, nome grego, tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Tá vendo que ele falou com revelação? O Corão não tem revelação divina. Nem a Igreja Católica hoje tem revelação divina. Ela já vai nascer no ano 325, né? Em Atos 18, no tempo do imperador Cláudio, a congregação em Roma já caiu, já apostatou. Quando expulsou as raízes do tronco. Quem eram as raízes? É quem fundou a igreja de Roma, era Iudim judeu. Expulsou os judeus de Roma. Tinha que acontecer isso para a congregação em Roma corromper. Mais tarde virar cristianismo, mais tarde virar catolicismo, mais tarde virar protestantismo, mais tarde virar pentecostalismo aqui. No Brasil, em 1910, virar deuteropentecostalismo. Com Davi Miranda aqui, virar isso que virou hoje 50 mil igrejas. Neopentecostal, com Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.E. Soares. Bispo Rodovalho, Aloísio, Sinomar, Esteve Hernandes. Veja a evolução. Depois que Cláudio, o imperador César Romano, expulsou os Iudim lá, corrompeu, isso vai virar cristianismo, paganismo, catolicismo, protestantismo, até virar hoje o neopentecostalismo. Mas mesmo assim, a Igreja Católica, com o nome errado, Jesus, mas o nome verdadeiro em hebraico é Yehoshua, mas você está perdido em confessar Jesus Cristo. Quando a besta vier, vai vir igual o Mardi veio, falando em Jesus Cristo. Aí todo mundo engole, não? Até os crentes vão engolir, não? Mas a salvação está no nome em hebraico, porque tem Yod, He, Vav. Tem 3 letras do tetragrama no nome Yehoshua. Considerando que o tetragrama tem 2 letras repetidas, Yod, He, Vav, He. YH, WH. O H vem 2 vezes, e já que o nome Yehoshua tem YH, W, então é o nome que salva. É o nome, Mashiach disse, Yehoshua disse, eu fiz os homens que do mundo me deste conhecer o teu nome, meu Pai. Porque o nome do Pai, Yod, He, Vav, está presente no nome do Filho Yehoshua. E quem confessa que Yehoshua é Mashiach, que Yehoshua é o Mashiach, quem confessa que, como Kefa, né, que se chama de Pedro, tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Quem confessar hoje que Yehoshua é o Mashiach, o Filho de Jeová, o Deus vivo, o Deus de Israel, dos hebreus, dos judeus, dos Iudim, será salvo. Tens que parar de confessar a Trindade. A Trindade é uma confusão. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, é o mesmo Jeová. Então não há 2 deuses, há apenas um único Deus e Pai, Criador manifestado em carne, aqui, encarnado. Na pessoa do seu Filho. Todo aquele que nega o Filho não possui o Pai. E o que confessa o Filho também possui o Pai. Eu e o Pai somos um. Existe o Pai, existe o Filho. Quem é o único Deus? Paulo disse que só existe um único Deus e Pai. Jeová, aquele que ecoou a voz no céu, no Rio Jordão. Ou quando os Iudim judeus, lá em Yohanan, no Evangelho de João, quiseram fazer de Yehoshua o rei dos judeus, rei de Israel, e Yehoshua disse, glorifica o teu filho, já o tenho glorificado. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Não? Existe quantos deuses? Paulo diz que só há um Deus e Pai. É Jeová, não? Mas ele habita dentro do seu Filho. Mostra-nos o Pai, disse Filipe em Yohanan, 4º Evangelho, capítulo 14, é o que me basta. Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece ainda. Quem vê a mim vê o Pai. As palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, é o Pai que fala através de mim. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Grande é esse mistério, escreveu Paulo, o mistério da piedade, não? Deus visto pelos anjos, porque ele tomou a forma humana, pregado aos gentios. Quando Deus é visto pelos anjos,
É porque ele se fez carne. Ele é pregado aos gentios, crido no mundo. Morre, mas ressuscita. Tem que dizer, eu não entendo. O filho disse, ninguém tem mais poder do que eu. Derrubar esse templo, eu mesmo o erguerei em 3 dias. Né? Depois o texto diz assim, que o pai ressuscitou o filho dos mortos. Né? Até Paulo diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares que Yehoshua é Adão, o Senhor, né? E em seu coração crê que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. É porque eu e o Pai somos um. Você quer separar? Igual o Filipe queria separar? Pois mesmo em Apocalipse 3, 21, 22, o Filho disse, quem vencer se sentará comigo no meu trono. É o milênio. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. É porque no Filho, Paulo disse, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda autoridade me foi entregue, todo poder, toda autoridade nos céus e na terra. Ninguém vai encontrar o Criador fora do Filho. O Mashiach disse, o Mashiach disse para Satanás, vai-te, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará a ele culto. Então temos que adorar a Deus. Correto, certo? Mas aonde Deus está? Dentro do Mashiach. Dentro daquele corpo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que discípulos ajoelhavam. Né? Ele não mandava levantar. Quando Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ajoelhou diante de Kefa, que se chama de Pedro, Pedro diz, levanta-te. Cornélio, eu sou homem. Né? Quando Yehoanã, no Apocalipse 21, ajoelhou aos pés do anjo para adorar, o anjo disse, levanta-te, Yehoanã. Adore somente a Deus. Eu sou irmão também, companheiro, um conservo. Teu e dos irmãos, não me adora somente a Deus. Porém, Yehoshua Mashiach não mandava ninguém levantar, não. As mulheres caíam de joelhos, os discípulos, os apóstolos. Porque para adorar o Pai, para encontrar o Pai vive dentro do Filho. Se você diz, não, eu vou adorar o Pai, mas eu recuso o Filho, você está perdido, homem, mulher, religioso. Mesmo se você confessar Jesus, o Cristo, não está vendo o Mardi do Islã, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, né? Ele vem pregando Jesus, eu já tinha dito aqui. Quando você fala anticristo, eu falo anti-Mashiach. Quando o anti-Mashiach vier, ele vai pregar Jesus. Ele vai dizer, Jesus é o Cristo. Só que ele não vai falar, Yehoshua é o Mashiach. Porque eu quero dizer uma verdade aqui para vocês. O apóstolo Yehoanã, que se chama de João, ele nunca ouviu o nome de Jesus, porque a letra J, em primeiro lugar, não existe nas 22 letras do alfabeto dos hebreus, alfabeto hebraico, e a letra J foi criada no ano 1524, através do embaixador da igreja romana, Jean Jorticino. E também Yehoanã, que se chama de João, não pregava Jesus no grego ou Jesus no latim. Ele pregava em Yehoshua, porque Yehoshua falava em hebraico, lê Atos dos Apóstolos 26, versículo 14. Saulo disse, quem és tu? E a voz falou em língua hebraica, né? Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Em língua hebraica, na Síria. A Síria hoje, do Al-Shará, né? Arménia de Al-Shará, fala árabe, né? A Síria fala árabe, né? O povo da Síria, né? Porém, Mashiach Yehoshua falou em língua hebraica. Pode conferir na Bíblia. Então, esse negócio de confessar Jesus, isso te leva para a marca da besta. Confessar Jesus é o Cristo. Isso vai te levar para a marca da besta. A salvação está no nome de Yehoshua, porque o nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama. Em hebraico, Yod, He, Vav. E o nome de Jesus em latim tem que letra do tetragrama? Nenhuma. Quer dizer suíno, porco. Veja que as 3 letras de Adonai, Elohim, El Shaddai, não é Jeová, é Yehová. Ele tem o tetragrama, Yod, He, Vav, He. Porém, o Filho, Yehoshua, não Jesus. Jesus não tem nenhuma letra do tetragrama em hebraico, mas Yehoshua tem. Por isso que Yehoanã falou no capítulo 1, versículo 12, todos que creram no seu nome são feitos, se transformam em filhos do Criador, filhos de Deus. Está em você. Você quer seguir com Jesus? Até o imã aí, né? Porque o Alcorão fala que vem primeiro um imã, depois o Isa, né? O Isa aparece 65 vezes no Alcorão. Eles dizem que é Jesus. Não está vendo aí um muçulmano que diz que é o Mahdi pregando Jesus? Aí eles também dizem que vem o Dahal, que é o anticristo, que será um judeu, né? Que fará milagre. Eu vejo que só a Bíblia vai se cumprir.